Paz, irmãos, bom dia, tudo bom? Hoje eu vou estar trazendo essa palavra, essa devocional dessa segunda-feira. Hoje, dia 25 de maio, né? E algo que veio ao meu coração para trazer para cada um de nós hoje foi a parábola, né, do filho pródigo, mas na verdade se a gente lê todo o capítulo 15 de Lucas, a gente vê que na verdade são três parábolas, né? São três parábolas que quer dizer a mesma coisa. Eu vou estar lendo aqui todo o texto, pra gente são 32 versículos, mas pra gente entender melhor. Lucas 15:1 fala assim: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na nos ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual, Jesus continua, ele não para, ele continua. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E agora do filho pródigo. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua.
e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre está comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrasse, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Aqui o foco principal de todo o capítulo 15, nós vemos claramente que é porque começou os fariseus murmurando porque vinham pecadores, né? Estar ali comendo com Jesus, estar para ouvir a palavra de Jesus, mas é engraçado, né? Que esses fariseus se achavam tão bons que ele muitas vezes chamava os outros, esses pecadores, esses, e eles mesmos não viam que eles eram falhos. Então nós vemos que Jesus ele começa, né? Ele coloca 3 parábolas em uma, né? Ele fala de 3 histórias para falar um assunto. E claro que o assunto principal aqui é daquilo que estava perdido e foi achado com alegria. Isso a gente vê claramente. A ovelha número 100, né, que se perdeu, e o pastor encontrou com alegria, fez uma festa. A mulher que tinha 10 dracmas e perdeu, depois que ela encontra, ela varre tudo, faz de tudo para achar, e quando encontra, a alegria. E no filho pródigo a mesma coisa. Um dos filhos pega a herança do pai, né, que não podia jamais receber em vida, porque o pai ainda estava vivo, né? Mas o pai reparte a herança. E ele vai e se perde, mas depois, quando ele se arrepende, ele volta e há alegria. Essa é a mensagem, com certeza, dessas parábolas. Mas uma coisa também que é interessante, e eu não sei se os seus irmãos já perceberam, é que a primeira parábola que Jesus conta é de uma ovelha que se perdeu entre o rebanho. Uma ovelha, agora eu quero que vocês pensem comigo por um instante. A ovelha é um animal, né? Ainda que não seja um animal racional, digamos assim, né? Apesar que ele sabe, com certeza, né, que o animal, a ovelha, ele sabe que ela não se perdeu do bando das outras. Ela tem, com certeza, esse entendimento, né? Que com certeza ela sabe quem é o pastor dela, ela sabe as outras companheiras ali, mas ela sabe que o momento ela se perdeu e já não está mais ali com as outras ovelhas. Isso falando de uma forma literal, né? Já a segunda parábola, que fala das 10 dracmas, é interessante que é uma moeda, né, que a mulher perde dentro de casa. Só que é interessante que, diferentemente da ovelha, a moeda, um objeto inanimado, né, obviamente não sabe, um objeto não sabe que se perdeu. Nós seres humanos sabemos quando a gente perde, por exemplo, nosso celular, quando a gente perde as coisas, mas os objetos não. Então digamos que, obviamente, uma moeda não sabe que está perdida. Não sabe quem é o dono, né? Apesar que o dono sabe. E ele fecha essa parábola com a história de 2 filhos, né? Que o mais novo pediu a herança dele, o pai estando em vida. Isso na cultura judaica era uma tremenda afronta. E o outro filho, ele ficou em casa, mas é interessante que ele também pega, né, que a palavra fala aqui, Lucas 15, 12 fala: e ele lhes repartiu os haveres. Então o filho mais velho, aquele que ficou em casa, ele também
pegou a herança, porque fala que o pai lhes, não lhe, lhes repartiu os haveres, as coisas que ele tinha em vida. O filho mais velho também foi esperto, porque ele podia falar, não pai, não quero, o senhor ainda está vivo, o senhor é tudo para mim, enfim, mas não, ele também foi conivente, ainda que calado, por isso que tem aquela frase no mundo que fala, né, quem cala, consente. Mas o filho mais velho e o filho mais novo, ele sai. E é interessante, uma coisa que juntando essas três em uma, né, essas três parábolas numa só, nós vemos da ovelha que foi embora do rebanho, mas que tinha, claro, o entendimento que se perdeu, que já não estava mais, porque a ovelha conhece a voz do pastor, né? Ontem até o pastor Zé Carlos mandou um vídeo muito interessante com aquela música, eram 100 ovelhas, né? 100 ovelhas, e a gente vê que as ovelhas sabem quem é o pastor. Por isso que Jesus ele até compara, as minhas ovelhas me conhecem e me seguem, conhece a voz do pastor. Então, obviamente, nós entendemos que a ovelha sabe, tem esse entendimento, né? A ovelha na primeira parábola. Essa ovelha, comparado ao filho mais novo, teve uma hora que o filho mais novo caiu em si e sabia que estava perdido e precisava voltar para a casa do pai. Interessante. A dracma, que era, como eu até falei, um objeto inanimado, né? Isso literalmente falando, se perdeu dentro de casa, mas não sabia que estava perdida. Isso me faz pensar que ele parece o filho mais velho, que ficou em casa, mas não sabia que estava perdido. E aí é onde eu quero chamar a nossa atenção para essa devocional, essa palavra de hoje. Que tem muitas pessoas aí fora, né? E hoje eu não quero nem tanto dar foco no filho perdido, né? Aquele que saiu mesmo para o mundão. Apesar que infelizmente também existe muito disso. Mas uma coisa eu tenho certeza, querido, me desculpa os cachorros aqui, mas não tem como fazer. Tem bem um vizinho que tem um cachorro aqui, se começa a latir, não tem como fazer. Mas o meu foco principal é falar da dracma comparando ao filho mais velho que ficou em casa. E aí eu quero chamar a nossa atenção. Porque com certeza tem muitas pessoas que se afastaram do caminho do Senhor e ela sabe que ela precisa voltar. Ainda que infelizmente muitos querem voltar por aquilo que Deus pode dar, né? Porque a gente vê que o filho, só uma observação, o filho mais novo ele caiu em si quando ele estava com fome. Ainda que quando ele volte para a casa do pai, o pai não faz questão. O importante é meu filho estar comigo. Que a gente não seja assim também. É só atrás daquilo que o pai pode nos dar. Porque o pai para nós ele tem que representar aquilo que ele é, não por aquilo que ele dá. Deus ele tem que ser para nós aquilo que ele é, Deus, não por aquilo que ele dá. Apesar que ele dá, ele nos abençoa. Mas o meu foco aqui é falar da dracma, comparando-a com o filho que ficou em casa. O filho que ficou em casa, ele aparentemente não se perdeu. Mas a gente vê que em casa ele era um filho perdido também. Por quê? E comparando com uma dracma que, né, nesse sentido não estava dentro de casa, mas não sabia que estava perdido. Então, por que a gente entende isso? Porque quando o filho mais novo volta, ele fica todo se remoendo de raiva. E ele fala, poxa vida, você vê que o coração dele também não era pro pai. Porque depois ele joga na cara do pai, poxa pai, eu sempre trabalhei aqui e o Senhor nunca me deu um cabrito, algo para mim festejar com os meus amigos. Quer dizer, não era com o pai também.
Era com alguém de fora. É aquela velha frase, ele está dentro, mas o coração está fora. E ele mesmo dentro de casa, ele não sabia que ele estava perdido. Vamos refletir hoje, nessa segunda-feira. Será que alguma área da nossa vida como cristão, mesmo a gente estando dentro de casa, que no caso é a igreja, né? Mesmo se estando dentro da igreja, embora que hoje estamos nesse isolamento, né? Mas somos servos de Deus, somos igreja. Será que tem alguma área como cristão que eu não estou perdido? No meu sentimento para com Deus, na minha adoração, porque a Bíblia fala que o Pai procura adoradores, não em Jerusalém, não naquele monte, não naquele outro, mas adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Será que não estamos perdidos também? Mesmo dentro de casa, mesmo dentro da igreja? Porque, glória a Deus, a festa daquele que se arrepende e volta. Mas é aquele que está dentro e nem sabe que está perdido. Porque ainda não nasceu de novo, porque tem ainda os velhos costumes, o velho homem não morreu. Apesar que cada dia, né, e Paulo fala, façai morrer a vossa natureza, a natureza humana, a natureza pecadora, está lá em Colossenses. Reflete sobre isso, querido. Você que está me ouvindo, como que está a tua vida? Como está a minha vida? Guilherme, que falo com vocês. Somos como essa dracma, que é o filho que está dentro de casa. Não que a gente tem que ser o filho que literalmente sai para a gente de novo ter um reencontro com Deus. Não, não é isso. Experimentar um mundão para depois voltar. Não é isso. Mas esse talvez seja o maior perigo ainda. E é aquilo talvez que a Bíblia fala lá em Apocalipse 3, né, da igreja que é morna, né, daquele que... O morno, ele está sempre em cima do muro. E ele muitas vezes não sabe que... Ele nem faz ideia que ele é um perdido. Por isso que nesta segunda-feira e para nossa semana possamos refletir sobre isso. Senhor, me mostra se eu ainda não nasci de novo, se eu só sou um convencido que realmente existe um Deus, que Jesus morreu, mas que ainda isso não fez nenhum efeito na minha vida. Me mostra, Senhor. Amém, querido? Que essa palavra você possa ingerir e mastigar ela com muito cuidado. Amém? Eu queria orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que ela possa fazer efeito nas nossas vidas, porque declaramos que Jesus, Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, Pai. E se muitas áreas da nossa vida estávamos perdidos como cristão, que hoje possamos, ó Pai, de novo nos encontrar com a luz que é Jesus. Abençoa os meus irmãos e que a Ti seja toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. E só para finalizar, querido, uma coisa que eu queria falar, mas esqueci de antes da oração e terminar hoje. Jesus estava falando isso para os fariseus. A primeira parábola da ovelha perdida, há uma finalização, porque a ovelha voltou, o pastor foi atrás e voltou. A da dracma, há uma finalização na história. A mulher perdeu a dracma, mas achou e houve alegria. Houve, né, um final feliz nessas duas. Só que a gente vê que na última só há um finalizar por irmão que realmente falou, Senhor, né, se arrependeu e voltou para o pai. Mas não fala do filho mais velho ter falado, não, realmente, pai, poxa, é mesmo, vou me alegrar, eu também estava perdido. Não há. E talvez isso propositalmente Deus permitiu que escrevesse assim uma pergunta, porque Jesus talvez deixou isso no ar para os fariseus e hoje fica para a gente também. Será que eu vou ser como aquele que sabe, tem a noção que eu preciso me arrepender e voltar?
Ou eu vou continuar sendo uma dracma perdida dentro de casa? E vou estar dentro da igreja, mas eu vou estar perdido. Reflita sobre isso. Deus abençoe.